Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 1º de setembro de 2022, 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Lucas, o capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram encher as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e todos seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as redes para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha isso. Pelo Evangelho que nós acabamos de ouvir agora, vimos o que acontece com quem obedece às ordens do Senhor. É preciso ter coragem em primeiro lugar, senão nada acontece. Aquilo que à primeira vista parecia estranho e até impossível, acaba sendo o início de uma nova realidade. A princípio, tudo não passava de um encontro normal e costumeiro com Jesus. As multidões que se comprimia para chegar perto, para ouvi-lo falar. O mestre que pede para Simão levá-lo na barca, um pouco mais afastado das margens do lago, de maneira que de lá pudesse pregar de forma que todos ali na margem pudessem ouvi-lo. Quando a pregação foi concluída, veio uma segunda ordem do mestre a Simão. Desta vez um pedido inesperado: conduzir a barca para as águas mais profundas e lá lançar as redes. Lançar a barca para as águas mais profundas significa adentrar mar adentro, numa pesca que exige do pescador mais experiência e habilidade. E ao que parece, Simão Pedro não estava disposto a isso, e lançar as redes, pior ainda. Ele, que havia pescado a noite inteira sem sucesso, poderia novamente ter outra grande decepção, e ele estava preocupado com isso. E Simão tem que decidir: o que vem a seguir é bonito demais, mas atenção, a tua palavra, vou lançar as redes, diz Pedro ao Senhor. Veja o que acontece com a obediência de Simão à palavra do Senhor, ou melhor, às ordens dele. Tamanha quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. Uma pesca espetacular. Mas não foi só isso. Simão Pedro teve aí a chance de reconhecer Jesus como o Messias. Achou até que não era digno de estar ali diante do Senhor. Se reconheceu como um grande pecador. O espanto foi tão grande, não só dele, mas também dos companheiros, que se comparou aqui com aquelas grandes teofanias lá do passado, onde Deus se manifestava a seu povo. Portanto, não se achou digno realmente de estar ali presenciando aquela cena diante de Deus. Afasta-te de mim, disse Simão a Jesus, porque sou um pecador, e como pecador não queria morrer no seu pecado. Mas Jesus exortou a Simão Pedro a não ter medo, pois sua vida havia sido transformada a partir de então. Dali em diante, não seria mais ele pescador de peixes, mas pescador de homens. Simão Pedro aceitou a tarefa de ser pescador de gente. Peixes grandes, águas mais profundas, seriam agora as suas maiores preocupações. Se pôs, portanto, a caminho com o Senhor e começava para ele uma nova vida.
A cena da pesca milagrosa ilustra a vida missionária de Simão Pedro e dos demais discípulos. Não era mais os peixes, não era mais as águas rasas, mas as águas profundas. E o que significa isso? O peixe grande nunca está nas águas rasas, estão sempre nas águas mais profundas. Isso para dizer as dificuldades que eles teriam no campo da missão. Os peixes pequenos não são aqueles que realmente estão nas águas profundas. Lá estão os peixes grandes. Pregar em nossas igrejas, em nossas comunidades, é tranquilo. Ali aquele povo que vai está apto e pronto para ouvir a gente. Agora, aqueles que estão distantes, esse é muito mais complicado. Precisa de paciência, precisa também de habilidade e de alguma experiência. E é isso que também nós precisamos. Nossa palavra não pode ficar só dentro das nossas igrejas, mas sobretudo no mundo lá fora. A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fique com Deus.